Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. Olha só, hoje eu almocei com um corretor de imóveis e esqueci de cumprimentá-lo, porque eu não sabia. Agora vai em público. Cláudio, meu abraço, porque você é um modelo na profissão. Abraçando você, abraço todos os bons corretores de imóveis desse país. Bom, num 27 de agosto, em 1969, o presidente Arthur da Costa e Silva tinha o primeiro AVC. Teve outro no dia seguinte, foi levado para o Rio, depois teve mais um e morreu em dezembro. Costa e Silva nasceu em Taquari. Eu espero que Taquari esteja honrando a casa em que ele nasceu, porque eu sei que já houve algumas agressões à história brasileira na casa em que ele nasceu. Eu sempre soube que Castelo Branco queria ficar pouco tempo no poder e limpar tudo e entregar aos civis. E que Costa e Silva que forçou. Mas o Carlos Chagas, meu colega jornalista, que já se foi, mas era o assessor de imprensa de Costa e Silva, tudo que ele conta não mostra isso. Carlos Chagas é pai da Helena Chagas, que foi chefe da comunicação social do governo Dilma. Enfim, Costa e Silva, o grande problema foi na hora que ele ficou impedido de governar, não assumiu o vice Pedro Aleixo, originário da UDN, que foi a ideologia de 1964, de 31 de março. Ele era da Arena e era o vice-presidente da República. Pedro Aleixo devia assumir. Civil, mineiro, né, do time de Milton Campos, né, mas assumiu a junta militar. Aí é que foi mal feito, né? Foi um golpe. E no dia em 27 de agosto de 1974, o Brasil perdeu um dos grandes compositores sambistas, Lupicínio Rodrigues, que eu conheci. Cantei na mesma mesa com ele no Clube dos Coroas, que era dele, a gente saía da faculdade, sentava na mesa, e a gente cantava lá, Felicidade, Se Acaso Você Chegasse, né? Nervos de Aço. Genial o Lupicínio. Fez o hino do Grêmio porto-alegrense. Morreu com 59 anos de um ataque cardíaco fulminante. Dizem os amigos que no velório tinha muita viúva. Lupicínio Rodrigues, o velho Lupe. Bom, vamos em frente. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto, as pessoas ficaram boquiabertas ao ler as notícias de que o chefe da Polícia Federal acha que só seria eficaz uma guarda para evitar a fuga inventada por Lindbergh Farias de Bolsonaro, com a presença dentro da casa dele de agentes da Polícia Federal. O que o ministro Moraes mandou foi que agentes penitenciários federais, os mesmos que guardam Marcola na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília, ficassem ali na redondeza. Né? Mesmo assim, estranho, né? Eu soube pela Auriverde, por uma entrevista do Pitoli com o Coronel Melo, vice-governador de São Paulo, que foi visitar Bolsonaro, de que Bolsonaro está abatido, não deve estar nem pegando o sol, vitamina D, que tem lá equipamento para se movimentar, mas está desanimado em movimentar o corpo. Ele que sempre foi um atleta
mesmo depois da facada. E tá muito triste com tudo isso. Ou seja, essa é uma notícia que vai ser saudada pelos que querem vingança e não justiça. Eu volto a lembrar aqui, para aqueles que não estudaram suficientemente as leis romanas, que são um dos pilares da civilização ocidental, que em tribunais romanos está escrito gratia et justitia. A justiça está junto com a compaixão. Não, jamais a vingança. Bom, falando em Itália e juiz, o juiz italiano que recebeu em audiência Carla Zambelli, acha que ela está com estado de saúde compatível com a custódia que está sendo mantida, pediu mais tempo, vale dizer 2 dias no máximo, para tomar uma decisão. Se ela fica em casa ou se ela fica sob custódia, até que haja um pronunciamento maior a respeito do pedido brasileiro de extradição. O Brasil pediu extradição também do Eduardo Tagliaferro, que está lá na Itália, tem cidadania italiana, e está juntando muita coisa, está fazendo praticamente um diário do tempo dele no Tribunal Superior Eleitoral, com a atuação principalmente durante a campanha eleitoral presidencial. Certas coisas muito estranhas de jornalista, dedurar jornalista, essas coisas, né? Mas, enfim, ele gostaria muito, segundo me falaram, de fazer uma delação premiada aqui no Brasil, em benefício da lei, da Constituição, da lisura das instituições. Bom, o presidente Lula decidiu reconduzir Paulo Gonet como Procurador-Geral da República, certamente ouvindo antes Paulo Gonet, e ele disse que quer, que gostaria de continuar, né? Aliás, ele fez uma declaração dizendo que está muito feliz pela indicação. Agora ele, de novo, vai ser sabatinado no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai haver voto no plenário. Quando foi indicado a primeira vez, ele teve 65 senadores favoráveis em 81. Agora muita gente acha que o resultado vai ser diferente, pode ser diferente. Porque ele está, tanto quanto o Supremo, no palco, na berlinda, né? Essas questões aí de... Agora mesmo, né? Lindbergh inventa que dá 10 minutos da residência de Bolsonaro à embaixada, não dá 10 minutos, qualquer pessoa em Brasília sabe que não consegue fazer isso em 10 minutos, talvez nem no dobro desse tempo. E o procurador encaminha, e aí vamos reforçar. Porque havia uma minuta de asilo para a Argentina em fevereiro do ano passado e ele não aproveitou a minuta até agora, então de repente acham que vai haver fuga. Talvez seja porque, afinal, a gente fez um tratamento desses que estão imaginando para Bolsonaro com a peruana, né? Ela estava sendo condenada e o Brasil estava com um avião lá para levá-la para São Paulo. Enfim, né? Eu acho que foi Lenin que dizia isso. Acuse-os do que estamos fazendo. Bom, e um outro assunto é o comprovante impresso do voto. É só para lembrar que tem prazo até 3 de outubro. Tem que ser um ano antes da eleição. Mudança de regras. A Folha de São Paulo se juntou ao Estadão. No dia seguinte, a Folha também resolveu
dizer que chamar o voto, o comprovante impresso do voto digital, de volta ao voto impresso, voto em papel, não é. Agora, recomenda-se, já que ainda tem votação no plenário do Senado e no plenário da Câmara, que se derrube tudo aquilo que possa levar depois o Supremo a argumentar quebra de sigilo. Países que ainda usam, tem vários... O eleitor não está registrado naquela urna, não se sabe que ele votou naquela urna. Ele recebe uma senha para votar e tem algumas urnas. E ele lá, sem ninguém ver, escolhe em que urna que ele vai votar. E aí imprime-se o comprovante do voto, né? Então é isso. Meu próximo assunto, e vai ser para as rádios, vai ser sobre soberania. Eu vi lá o presidente Lula e o ministério todo, Blue Caps, né? Eu lembrei do mais antiga banda de rock brasileira, Renato e seus Blue Caps, né? Falando em soberania. Mas soberania não se defende falando, se defende não permitindo que tomem conta da Amazônia, ou que tomem conta de territórios do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi a antiga capital. Vou falar sobre isso na próxima. De Brasília, Alexandre Garcia.